noite, pessoal. Bem-vindos ao Admirável Mundo, um canal sobre comunicação, sustentabilidade, meio ambiente e atualidades, sempre com um giro pela história. Pessoal, hoje eu vou falar para vocês um pouco a respeito das habilidades, das competências necessárias para enfrentarmos um mundo cada vez mais competitivo em termos profissionais. As pessoas falam muito em hard skills, soft skills, mas muita gente não sabe o que é isso. Bom, nada mais, nada menos que as habilidades de um profissional. Hard skill a gente pode resumir como competência técnica e soft skill como competência inerente às qualidades subjetivas de um profissional. Antes, os profissionais eram avaliados apenas de acordo com as hard skills. Hoje em dia, sabe-se que existem certas habilidades que são necessárias e imprescindíveis para o que um profissional se sobressaia no mercado de trabalho. As pessoas são avaliadas pelas soft skills também. Existem algumas empresas que investem muito na avaliação das hard skills e quando chega lá na ponta, a empresa sai perdendo porque deixou de avaliar as soft skills. E tanto uma habilidade quanto outra pode ser sim trabalhada com muito treinamento. Por isso que eu falo, gente, que treinamento é imprescindível em qualquer empresa. E então, por exemplo, hard skill, fluência no inglês, dominar algum tipo de software, graduação, pós-graduação, certificações, e isso tudo é hard skill. E as soft skills? Elas são mais ligadas aos relacionamentos interpessoais. E muitas vezes as empresas são prejudicadas por causa de líderes que não desenvolvem as capacidades inerentes à relação com as pessoas. E eu já vi em rede social empresa que se arrependeu porque ao contratar pensou mais nas qualidades técnicas, deixando de lado as qualidades inerentes ao ser humano. Porque quando temos uma empresa ou quando trabalhamos para uma empresa, nos relacionamos o tempo todo com seres humanos, seja por meio de canais de comunicação digitais ou pessoalmente. E agora eu vou começar a ler as minhas anotações. E essas capacidades, elas podem ser identificadas de diversas formas. Daí o trabalho do RH que eu sempre friso, gente, que é muito importante. E eu vou citar algumas soft skills, como estratégia, adaptabilidade, produtividade, gestão do tempo, inteligência emocional, autonomia, aprendizagem e curadoria. Quem falou isto foi o professor Leandro Carnal, quando ele deu um curso muito interessante, falando sobre as competências, as habilidades técnicas, as habilidades, as soft skills necessárias para o século 21. E a gente precisa então rever conceitos e a gente precisa se adaptar a essas mudanças do século 21. Se tem tanta tecnologia, a gente não pode dominar todas as tecnologias que surgem, que cada vez de modo mais acelerado. E a gente também não sabe muitas vezes o que fazer com o excesso de informações e lidar. A gente tem que aprender a lidar com
estas informações. A gente tem que saber lidar com um mundo instável em diversos aspectos. A gente tem que saber lidar com crises climáticas, com um mundo de coisas. E para isso a gente tem que desenvolver as soft skills. Eu não sei se eu já... Aqui tem mais coisa ainda que eu anotei aqui como soft skill. Resiliência, flexibilidade, comunicabilidade, ética, dinamicidade, espírito de equipe, paciência, capacidade analítica, cordialidade, etc, etc e etc. Bom, e eu sempre friso que o quê? A gente precisa observar a complexidade das coisas, para daí nós desenvolvermos estratégias que serão únicas, serão direcionadas para cada situação. Só que soft skill não é uma coisa que vem do dia para a noite, talvez seja uma coisa que eu jamais imaginaria ter que desenvolver há 20 e poucos anos, quando eu comecei a atuar como jornalista. Mas a gente vê que no mercado, onde as pessoas estão cada vez mais capacitadas, para a gente poder competir, a gente tem que desenvolver estas habilidades, e eu vou retornar com elas, destrinchar mais esmiuçadamente posteriormente. E eu falo sempre em desenvolver o olhar, porque quando você direciona o seu olhar, você passa a observar, você é capaz de partir para a ação, perceber, conviver, observar nuances do outro e de si mesmo. Isso aqui é uma das referências que citaram, que eu estou citando agora. Mas vocês se lembram que eu falo de observar, que eu sou muito observadora? Porque é a partir da observação que você pode pensar em desenvolver algum tipo de trabalho. E olhar traz transformação, compreensão, analogia com o que há ao redor. Diferenciado, e que é diferenciado de simplesmente ver. Bom, olhar está ligado às habilidades sensitivas, afetivas e sociais. O ver é enxergar, olhar, perceber através da visão, reconhecer. Já observar é olhar com atenção, examinar algo ou alguém, reparar, notar. É algo mais profundo. Então, fica mais uma dica: desenvolva a capacidade de observar. Desenvolva também a capacidade de compartilhar, porque reter conhecimento é coisa do passado. Tenha foco, não pense apenas no lucro, mas no seu propósito. No seu propósito profissional, no propósito da empresa, ok? E pense em aspectos como sociedade, política, tecnologia, meio ambiente. Vocês, gente, quando fazem um trabalho, vocês não estão lidando apenas com pessoas. Quando a gente trabalha, principalmente em área de comunicação como a minha, e num mundo cada vez mais exigente, com consumidores exigentes, a gente tem que analisar diversos aspectos. Tudo bem que isto é apenas com o tempo, ou quando você passa a estudar direcionado a desenvolver estas habilidades. E quando o professor Leandro Carnal falou em gestão do tempo, gente, a gente tem que gerir melhor o nosso tempo. Houve uma época que eu assistia
filmes, novelas, um monte de coisas. Eu passei a direcionar o meu tempo mais para leitura, participar de cursos rápidos, isso ajuda muito. E mesmo porque isso ajuda a você a desenvolver o foco para você direcionar depois o seu aprendizado para uma determinada área e mesmo os seus projetos profissionais, pessoais, é muito interessante. Uma coisa que eu sempre falo, não sei se vocês percebem, é que quando você trabalha no sentido de levar o benefício para outras pessoas, automaticamente você também se beneficia disso. Então, crie estratégias para beneficiar os outros, que automaticamente o benefício retorna para a empresa. Isso é ser estrategista. E pense que você é um agente de mudanças. Como eu, profissional, posso contribuir para o benefício das pessoas, da sociedade, da comunidade onde me insiro e até mesmo para o planeta. Eu sei que eu não posso querer acertar todas as mazelas do mundo, consertar tudo, mas eu sei que o meu trabalho pode ter um diferencial, pode ser um ponto-chave para a mudança, em que outros podem se inspirar no meu trabalho. E mesmo vivendo em um mundo complexo, seja simples, torne o seu trabalho cada vez mais simples, porque isso vai fazer com que o seu trabalho traga confiança para o outro. Nem sempre as coisas mais complexas são as que nos aproximam das pessoas e, consequentemente, dos nossos objetivos, porque afinal de contas dependemos das pessoas em tudo o que fazemos. Eu até perdi um pouco da compostura na segunda-feira, gente, mas é que eu vejo pessoas tentando insistir em determinadas coisas que já estão ultrapassadas. Então, as pessoas precisam enxergar além. E outras habilidades que eu citaria aqui são atenção, autocontrole, cautela, humanização, que eu sempre falo, criatividade, porque se você não for criativo, de nada adianta você ser um ótimo profissional. Direção, objetivo, persistência, capacidade de superação, rapidez, vontade, precisão, versatilidade e visão. Gente, eu vou citar, eu não cheguei a esmiuçar muito esse assunto, mas eu vou passar rapidamente para vocês. A gente fala muito em uma autonomia, que autonomia é uma das habilidades agora para o século XXI. Mas como que um funcionário vai ter autonomia se ele trabalha numa empresa que não dá essa autonomia para ele? Não é verdade, gente? Então, as corporações precisam ter uma mentalidade de que é necessário dar autonomia para os seus funcionários. Hoje eu passei em frente a uma loja de cosméticos e na esquina dessa loja estava um saxofonista tocando maravilhosamente bem. Aí eu voltei nessa loja e falei com o gerente, porque eu sou cliente desta loja. Falei, poxa vida, por que
você não aproveita e não chama aquele rapaz que está tocando na esquina para tocar em frente à loja? Ah, porque eu preciso falar com o setor de marketing, nossa verba está um pouco curta. Pera lá, gente. Eu acho que falta autonomia para as pessoas. Porque com a autonomia, elas podem dar o que elas têm de melhor e podem se superar, unir o útil ao agradável. Vocês se lembram da história de beneficiar o outro para trazer e você, consequentemente, atrai o benefício para você? Pois é. Isso está relacionado à questão da visão. Existem empresas que não têm visão. E também, gente, a questão da humanização. Porque para você trabalhar com humanização, se você não tiver visão, além daquela caixinha quadrada, esqueça. Bom, diferença. É outra, eu cito aqui com uma outra qualidade. Diferença por quê? Porque você, infelizmente, está inserido num mundo onde praticamente repete as experiências do outro. Às vezes melhora, mas você tem que ser único naquilo que você faz. Por que eu vou me sentar de terninho, entendeu? E vou deixar de fazer vídeos enquanto eu não tenha acertado a minha câmera, um microfone de lapela? Não, gente. Eu sou eu. Eu acho que eu tenho que transmitir quem eu sou para o outro, para me aproximar mais do outro. Então, não busque copiar modelos. Seja único naquilo que você faz, esteja atento, observe, mas seja você mesmo em tudo. Busque mais conhecimento em relações com as pessoas no ambiente profissional. Busque mais conhecimento em gestão de pessoas. Por que uma jornalista está interessada muito nessa área de gestão de pessoas? Gente, porque eu tenho o meu modo de pensar. Eu vejo na comunicação e no RH uma bomba relógio para se fazer um trabalho bonito em termos de estratégia em empresas. Bom, pense também em se aprimorar cada vez mais. Sim, a gente tem que se aprimorar. Não jogar dinheiro fora, sair fazendo 1001 cursos. Não, seja seletivo. Busque ir para áreas que estão se desenvolvendo. Por exemplo, mudanças climáticas. Por que não um jornalista não pode fazer uma pós em gestão ambiental? Eu achei incrível num grupo de jornalistas, de vaga para jornalistas, estão pedindo programação. Porque programação, poxa vida, é tudo. Eu, como jornalista, já me interessei sim por programação. Não deu para concluir agora, porque como eu já relatei, meu computador não está muito bom. Mas eu não desisti de fazer programação. A gente tem que aprender cada vez mais, se superar. Porque se a gente ficar com aquela bagagem de faculdade, a gente não vai além nunca. E a área de tecnologia, gente, é uma área em constante evolução. Então, o que surge no mercado de trabalho, de funções novas, não está escrito. A tecnologia da informação e comunicação é muito ampla. Mas esse vai ser um outro tema que eu vou abordar quando eu for falar sobre profissões que estão em alta e aquelas que estão mais desaceleradas no mercado. Bom, e na próxima semana também eu vou trazer empresas humanizadas parte 2, mas vocês vão sim
por favor, lê o livro, que é muito bom. E as habilidades estão associadas ao saber fazer. E já as competências são uma coisa mais ampla. São um conjunto de habilidades que se entrelaçam, que são desenvolvidas, ok? E a competência é mais ampla, como eu já falei, que é a junção, a coordenação de habilidades com os conhecimentos e atitudes. Eu vi um mapinha que eu achei muito interessante no LinkedIn, publicado por uma das minhas conexões, falando, mostrando o seguinte, das habilidades, um mapinha que em cima tinha as habilidades técnicas, como por exemplo inglês, SAP, Excel, Word, cursos técnicos, e embaixo as habilidades comportamentais, trabalho em equipe, inteligência, comunicação empática, inteligência emocional, me desculpem, resiliência, criatividade, liderança e pensamento crítico. E pensamento crítico, não pensem que não vem com o tempo também, que é com o tempo que nós passamos a observar mais e que desenvolvemos o pensamento crítico. Com o tempo também nos tornamos mais estratégicos. Daí a necessidade de sempre ter pessoas mais velhas também. As empresas pecam por contratarem pessoas somente mais novas, porque existem habilidades que somente pessoas mais velhas ou pessoas que tenham passado por treinamentos desenvolvem, porque isso leva tempo. E eu vou deixar aqui, por incrível que pareça, gente, eu acho muito engraçado, mas por incrível que pareça, eu faço um Ho'oponopono todos os dias, e lá eu aprendo muita coisa, e aprendo muita coisa também com os ensinamentos do Reiki, que são: só por hoje não me irrito, só por hoje não me preocupo, só por hoje agradeço pela minha vida e sou humilde, só por hoje vivo a vida honestamente, só por hoje sou gentil e amável com todos os seres. Isso fecha, porque isso a gente pode sim aplicar, não apenas na nossa vida pessoal, como na vida profissional. É o que falta por aí. Eu tenho outro relato para trazer sobre atendimento, né? Quando eu falo em humanização de empresas, né? Eu acho interessante trazer esse exemplo. Mas eu quero esmiuçar para trazer detalhe por detalhe dos comentários também, de um contato meu do LinkedIn, porque vale a pena. Aí tinha uma outra plaquinha no LinkedIn falando sobre o feedback. E ao redor da palavrinha feedback, um monte de outras palavras, como opinião, pesquisar, avaliar, perspectiva, resultado, conselho e ideia. O feedback é uma junção de tudo isso. Eu sei que eu falo muito sobre empreendedorismo, sobre estratégia, mas é porque depois de certa idade a gente se torna mais exigente, tanto como consumidor, como para atuar em alguma empresa, e muitas vezes a gente pensa em empreender também. Então, gente, a gente tem que ser estrategista em tudo. E para a gente ser estrategista, a gente tem que ir aos poucos desenvolvendo essas habilidades. Como já prometi, posteriormente eu vou trazer para vocês as tendências do mercado de trabalho,
E acho que vale a pena, sim, sempre pesquisar, pesquisar, pesquisar. Deixa eu ver se eu anotei um endereço que eu queria passar para vocês, que eu acho assim que complementa demais aquilo que eu falei. Mas eu não deixo agora, eu deixo em uma outra oportunidade. Sim, porque eu também tinha mais algumas anotações para vocês, só que eu deixo para uma próxima oportunidade, para o vídeo não ficar muito extenso. E aí eu vou deixar no próximo vídeo que eu for fazer para vocês, tá bom? Eu acho que vale a pena sempre dar dicas de pessoas que abordam estes temas, tá bom? Obrigada. Até sexta-feira com o parâmetro verde, lembrando que somos muitos, mas somos um. Obrigada. Tchau.